Olá, meus amores, tudo bem? Para a Francine aqui na área mais uma vez. Vamos começar. O conteúdo dessa vez é sobre pontuação. A Protalita explicou na aula passada, na aula anterior, né, sobre um pouquinho mais sobre pontuação, bem específico sobre pontuação. Ela trouxe exemplos, trouxe assim vários conceitos, né, e formas de usar a pontuação. Eu gosto mais de trabalhar a parte prática, eu sou a parte prática da aula, onde eu trago questões para que nós possamos resolver juntos. Então, eu vou iniciar minha aula relembrando um pouquinho do que a Protalita falou, né? Mas só para deixar bem claro que eu não vou aprofundar muito por causa do tempo, já que eu tenho a questão das atividades para responder junto com vocês. Então, vai ser um relembrar rápido, né? Vai ser bem rápido mesmo. E quem sentir dúvida ou tiver alguma dificuldade, volta à aula anterior e assiste de novo a aula da professora Thalita. Vamos começar. Vamos relembrar então, né? O que é pontuação? Cada uma delas tem suas regras específicas. Então, no caso aqui, né, nesse quadro que eu estou mostrando aqui para vocês, tanto a exclamação quanto a interrogação, ponto de continuação, reticências, dois pontos, ponto vírgula, vírgula, aspas, travessão e parênteses, cada uma delas tem regras específicas. E quando nós a usamos, né, quando utilizadas de forma equivocada em alguma frase, ela tem um poder de mudar o seu contexto e até mesmo o sentido. Então, por isso que é importante a gente conhecer quais são as regras específicas de cada pontuação, para que nós não a usemos de forma inadequada, para que não mude o contexto da frase, né? Então até mesmo mudar o sentido. Por isso que é importante nós entendermos um pouquinho mais sobre as regras de cada um. Relembrando, eu estou aqui só relembrando para vocês, na verdade, né? Que eu já falei isso para vocês. O conteúdo de forma específica, com exemplos, está na aula da Protalita. Então vamos relembrar aqui, bem rapidinho, porque a gente tem que correr para fazer as questões. Ponto final. Ponto final é colocado no final de cada frase e, após o ponto, inicia-se uma nova sentença com a primeira letra maiúscula. Então, no caso, essa seria a conceituação sobre o ponto final. Interrogação, para formar perguntas diretas. Quando a gente for especificar um pouquinho mais sobre frases, né, quando a gente for trabalhar sobre o conteúdo de frases, vocês vão ver que as perguntas podem ser diretas ou indiretas. Mas nesse contexto aqui, a interrogação se utiliza para formar perguntas diretas, que são perguntas mais específicas, como, por exemplo, você foi à escola hoje? É uma pergunta direta, né? Então, por isso é utilizada a interrogação para demarcar esse questionamento que foi feito de forma direta. Ponto de exclamação. Depois de frases que expressem sentimentos distintos, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror e espanto. Então, se você vê uma frase e essa frase tem essa entonação, né, de entusiasmo, surpresa, ou é uma frase que, no caso, traz em si uma súplica, uma ordem, ou até mesmo um espanto, é utilizado, vocês vão sempre ver a demarcação do ponto de exclamação. Ponto e vírgula. No ponto final, o ponto final, na verdade, é uma pausa mais alongada. Já o ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula, porque a vírgula, na verdade, vocês vão ver que é mais ou menos uma respiração. E ela é menor do que o ponto, porque o ponto geralmente é uma pausa mais alongada. Já a vírgula é uma respiração. Então, ponto e vírgula está entre esses dois. Dois pontos. Se você vai fazer uma citação, ou introduzir uma fala, ou se quer indicar uma enumeração. Aspas. As aspas vêm quando você está citando, né, a fala de alguém. Vou dar um exemplo aqui, minha mãe. Manhã perguntou. Na verdade, eu estou apenas citando o que manhã andou perguntando. A fala não é minha, a fala é de manhã. Aí eu abro aspas e pergunto, né? Manhã perguntou. Quem quebrou esse copo? Fecha aspas. Normal. Aí vem travessão. Travessão é utilizado para indicar o início de frases
ou de interlocuções. Na verdade, assim, vamos pensar, né? Porque na construção de um diálogo, geralmente há mais de uma pessoa, há duas pessoas praticamente, duas, três pessoas. E para não ficar aquela complicação de não saber de quem é que está falando no momento, existe a travessão justamente para demarcar. Tá João e José conversando. Você não vai saber qual é a fala de João, você não vai saber quem é a fala de José. Então, para facilitar esse processo, é colocada a travessão para que você saiba que a primeira fala foi a de João, já a segunda travessão refere-se à fala de José. Simples. Reticências são usadas para indicar supressão, ou seja, redução de um trecho, interrupção ou da ideia de continuidade ao que se estava falando. Eu gosto muito de usar reticências no WhatsApp. Vocês também usam reticências no WhatsApp? Eu gosto. Às vezes eu falo umas coisas no WhatsApp assim, deixo meio que mal inacabada. Ou então não expliquei assim a coisa mais aprofundada, não expliquei direito o que eu estiver falando lá. Aí eu gosto sempre de usar reticências para demarcar que tem ainda mais coisa para se falar, mas que eu não falei, né? Vírgula. A vírgula, que deixa eu explicar uma coisa antes de ler esse conceito. Hoje eu vou estar especificando para vocês sobre o uso da vírgula. Por quê? No plantão de tira dúvidas, tanto eu quanto a Protalita, nós percebemos que houve muita dúvida em relação ao uso da vírgula. Então, por isso que nós montamos essa aula justamente para sanar, para ajudar um pouquinho mais a vocês em relação a esse conteúdo de quando é que se usa a vírgula. Então, mais para frente eu vou explicar, vou especificar um pouquinho mais, vou dar uma atençãozinha a mais sobre o uso da vírgula, porque realmente existem regras muito específicas em relação ao uso da vírgula. Mas vamos ler aqui a conceituação da vírgula, né? Existem situações em que o uso desse sinal é obrigatório, levando em conta a estrutura da frase, ou seja, o sinal da vírgula às vezes é obrigatório. A gente pensa que é apenas uma respiração, mas em certos contextos ela é obrigatória a se ter. Em outras, se a deslocarmos, o sentido da frase será totalmente alterado. Então, por isso que é importante nós conhecermos muito bem quais são as regras que regem o uso da vírgula. Calma aí que daqui a pouco eu vou passar o slide e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a vírgula. E parênteses, né? Parênteses são sinais de pontuação que marcam um momento intercalado no texto, onde há um acréscimo de informação acessória. O que é uma informação acessória? A informação acessória é interessante, porque, na verdade, ela está descrevendo ou explicando alguma situação do contexto do texto, só que ela é acessória. Se você tirar ela da frase, não vai fazer falta. Né? Vou dar um exemplo de um brinco. A pessoa monta o look e bota o brinco. O brinco, no caso, ele é um acessório. Ele é dispensável? Ele é dispensável. Então, ele deixa a pessoa mais bonita, né, tal, mas não é algo assim necessário. Então, no caso, a informação acessória é uma informação que está descrevendo ou trazendo uma informação a mais sobre algum contexto, mas também, se não tiver essa informação acessória, também não tem problema. Você vai conseguir entender a frase no final das contas. Sendo acessória, a informação dos parênteses pode ser retirada da frase sem alterar o sentido da mesma, ou seja, a informação acessória pode ser excluída da frase, do texto, sem alterar o sentido da mesma. Você vai continuar tendo sentido e você vai continuar entendendo vai entender a mesma coisa, se ela estando ou ela não estando. Sendo assim, dispensável, ou seja, a informação acessória é uma informação que pode ser dispensada, pode ser tirada e não vai ter problema algum. Então, vamos aprofundar um pouquinho, né, sobre o uso da vírgula. Vamos lá. Quando é que se usa a vírgula? Nós temos 5 regras para mostrar quando é que a gente vai usar a vírgula. E também eu coloquei exemplos ao lado para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre o uso da vírgula. Essas regras que eu estou mostrando aqui, essas 5 regras aqui, é quando elas são obrigatórias. São esses 5 casos em que o uso da regra é obrigatório. Nos outros casos é porque não é obrigatório. É realmente na função de respiração. Você está escrevendo e você... Né, geralmente quando a gente não fala corrido, vírgula, a gente faz uma pausa, né? Normal. Então, aí sim, ela não é obrigatória. Mas nesse contexto em que eu trago aqui para vocês as 5 regras, é porque, no caso, elas são obrigatórias. Então, vamos lá começar, né? A primeira regra refere-se ao seguinte: use a vírgula para separar termos intercalados, no caso, entre o sujeito e o verbo. Ou seja,
vai haver uma informação, vai haver algum contexto, alguma informaçãozinha entre o sujeito e o verbo. Vai estar sujeito, uma informaçãozinha aqui, verbo. Então, para a gente acrescentar essa informação no meio, ela precisa vir entre duas vírgulas. E o segundo contexto é que essa informação também pode vir entre o verbo e o seu complemento. Então, vai estar o verbo, no meio vai ter uma informação e depois vem o seu complemento. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Aqui. João, aluno da turma B, saiu-se bem no Enem. João, no caso, é o sujeito. O sujeito por inteiro gente, é João, aluno da turma B. Só que quando a gente analisa de forma específica o sujeito, é como se a gente focasse só no sujeito, a gente vê que o sujeito é formado pelo núcleo do sujeito, que no caso é João, que no caso está de verde, tá vendo aqui essa legendazinha que eu coloquei aqui, sujeito, predicado, verbo, complemento, aposto, vocativo e conjunções. Então, no caso aqui, o sujeito, o núcleo do sujeito é João, mas o sujeito no geral, né, o contexto do sujeito em geral é João, aluno da turma B. Mas quando a gente aprofunda e especifica somente o sujeito, né, a parte do sujeito, a gente vê que o sujeito é formado de núcleo do sujeito, que no caso o núcleo do sujeito é João, e tem a informaçãozinha bonitinha aqui que eu falei, que vem intercalado entre o sujeito e o verbo. Essa informaçãozinha aqui, é chamado de aposto. Por que ele é chamado de aposto? Aposto, na verdade, é aquela informação acessória que nós falamos que vem entre parênteses. Esse aposto, ele pode vir, no caso, com a utilização de parênteses ou com a utilização da vírgula. Quando é que eu vou utilizar a vírgula para trazer o aposto? Quando é que eu vou utilizar o parênteses para utilizar o aposto? Depende do contexto. Se for uma frase, é claro que fica esteticamente mais arrumado colocar entre vírgulas. Mas se for um texto que você está fazendo e você quer fazer uma explicação à parte sobre, vamos supor que você está fazendo você fez um texto sobre alimentação. E dentro desse texto você quer fazer uma breve explicação sobre atividade física, aí você coloca uma caso entre parênteses, entendeu? A informação extra, que não vai fazer, claro que não faz diferença no seu texto, porque seu texto é sobre alimentação. Mas aí você vai associar assim rapidinho. Aí eu quero citar aqui rapidinho sobre o quanto que a atividade física também ajuda nesse processo de uma alimentação saudável. Você abre um parênteses, explica um pouquinho sobre a relação da atividade física em relação à alimentação, fecha seu parênteses e segue vida sobre alimentação. E já numa frase, né? Ele vem como uma informação acessória, a frase geralmente é um período mais curto, né? Não é um texto, tal, aquele texto tão grande, é um período mais curto, então, no caso, ele fica esteticamente melhor, entre vírgulas. Então, voltando. O sujeito é João, aluno da turma B. Quando a gente já especifica o sujeito, a gente vê que o sujeito é formado de quê? Núcleo do sujeito. Que é o núcleo do sujeito? João. E também é formado, a parte do sujeito, o aposto. Que no caso, qual é o aposto, meu povo? Aluno da turma B. Então, esse aposto aí é obrigatório que ele venha entre essas duas vírgulas. Aí vamos ver agora em relação ao predicado. O predicado é do verbo até o finalzinho, até o complemento. Quem é o verbo aí da frase? Saiu-se. O verbo está de azul. João, aluno da turma B, saiu-se bem no Enem. Então, a parte do predicado corresponde a de saiu-se até Enem. Essa é a parte do predicado da frase. Sujeito, João, aluno da turma B, barra. Predicado de saiu-se bem no Enem, até Enem. No caso, essa é a parte do predicado. E quando a gente aprofunda, né, especifica o nosso olhar somente para o predicado, a gente vê que o predicado é formado de um verbo mais o complemento. Quem é o verbo aí? O verbo está de azul. É o quê? Saiu-se. Muito bem. E qual é o complemento? Bem no Enem. Muito bem. Então, esse é o complemento do verbo. Então, esse primeiro exemplo que eu trouxe aqui é para justamente exemplificar, mostrar para vocês a construção, né, do termo intercalado entre o sujeito e o verbo. O termo intercalado aí é o aposto, que no caso é aluno da turma B.
Vamos para esse segundo exemplo aí, 1.2, ainda refere-se a essa primeira regra. Só que, no caso, ela está explicando a formação do termo intercalado entre o verbo e o complemento. Maria queria, se fosse possível, encontrar-se com a filha em Miami. No caso, quem é o sujeito da frase? No caso do sujeito, é somente Maria. Quando a gente aprofunda nosso olhar em relação ao sujeito, a gente vê que o núcleo do sujeito é somente Maria. No de cima, a gente vê que o sujeito é João, aluno da turma B. E quando a gente especifica, a gente vê que João é o núcleo do sujeito e o aluno do sujeito, no caso, é o aposto. Né? Nesse segundo exemplo é diferente. O aposto não está no sujeito. Nesse segundo exemplo aqui, o aposto vem no predicado. Porque o predicado, meu povo, ele sempre é do verbo ao complemento. Sempre é do verbo ao complemento. No caso, o aposto... Ai, meu olho tá coçando, viu? Gente do céu, não se importa não, meu povo. Tem dia que é assim. Nesse exemplo número 1 aí, ó, o aposto, ele veio no sujeito, né? Que é esse termo intercalado. Esse termo intercalado veio no sujeito. Mas no exemplo número 2, o termo intercalado, que no caso é o aposto, veio no predicado. Então, esse termo intercalado, ele caminha pela frase. Ele só vem na função de sujeito? Não. Ele pode vir na função de sujeito, como também pode vir na função, pode vir também no predicado. Então, vamos lá. Maria é o sujeito e também é o núcleo do sujeito da frase dela. Aí o predicado é de queria até Miami. Então, o predicado é toda essa parte aí, ó. Maria, disfarça um pouco. O predicado é de queria até Miami. Então, vamos lá. Queria, se fosse possível, encontrar-se com a filha em Miami. Então, olha só. Queria, quando a gente especifica em relação ao predicado, a gente vê que o predicado desse segundo exemplo é formado do verbo, que no caso é queria, e tem o termo intercalado, que no caso é o aposto, mais o complemento do verbo, que no caso é encontrar-se com a filha em Miami. Vou repetir. O predicado do segundo exemplo é formado do verbo, do aposto, que a gente está chamando ele aqui de termo intercalado, e do complemento. O que é interessante a gente notar aqui é que esse aposto ele é uma informação acessória. Quando a gente tira ele da frase, a frase não perde sentido. Vamos ler a frase aqui sem o termo intercalado, sem o bendito do aposto. Vamos ler, para vocês verem que a frase continua com sentido. Ó, João saiu-se bem no Enem. Vocês entenderam a frase? Sim, creio que todo mundo entendeu a frase, que João saiu bem no Enem. Né? Ele teve notas boas, ele não sentiu dificuldades, não teve dúvidas, ele fez uma boa redação, ele acertou muitas questões. Então, João saiu-se bem no Enem. Aí, quando fala assim, João, aluno da turma B, esse aluno da turma B só está especificando para você quem é João. Só está explicando para você quem é João. Você não sabia quem era João, porque João era apenas João é apenas João. Você não sabe bem quem é João. Só que, no caso, essa informação acessória, ela trouxe uma informação a mais sobre quem é João. João, aluno da turma B. Aí você fala, sei, na turma B realmente tem um João. Entendeu? Aí especifica. E a mesma coisa no segundo exemplo, ó. Maria queria encontrar-se com a filha em Miami. Observe que a gente acabou de tirar o aposto dessa frase. E a frase continuou com sentido. Né? Você percebe que Maria queria encontrar-se com a filha em Miami. O aposto, né, se fosse possível, ele apenas está indicando o seguinte, que depende da situação. Não é certeza que Maria vai se encontrar com a filha em Miami. Depende da situação, né? Não é certeza. Depende. Então, assim, se for possível, né? Porque talvez a menina esteja estudando, esteja trabalhando, ou por questão de uma nova pandemia, misericórdia, ou por questão do voo, não sei. Né? Pode ser que elas não se encontrem. Não foi possível, infelizmente. Eu queria me encontrar com Maria, mas não foi possível. Por quê? Porque eu perdi o voo. Pronto. Então, mas querer, ela queria, né? Então, assim, quando a gente tira essa informação acessória, né, esse termo intercalado que a gente chama, que tem um nome, ele tem um nomezinho específico, que se chama de aposto, quando a gente tira ele da frase, a frase continua com sentido normal. Ele é apenas uma informação acessória sobre o contexto da frase. Dúvidas em relação a essa primeirinha regra aí? Acho que não, né? É facinho.
A segunda regra é sobre, para separar o vocativo. O vocativo, na verdade, é o ato de a quem você chama. No caso aqui, nesse 2.1, por exemplo, está chamando quem? Está pedindo quem para procurar amanhã? A filha, né? Então, esse vocativo é a quem você chama. Podia ser mãe, podia ser namorado, podia ser mozão, podia ser Francine, podia ser Thalita, né? Então, refere-se à pessoa a qual você está conversando. Então, por isso que é um vocativo. Olha, filha, procura-me amanhã. Ele é necessário, não pode tirar o vocativo da frase, porque se tirar o vocativo da frase, você não vai entender. A pessoa não entende, procura-me amanhã. Sim, quem? Você está falando para quem te procura amanhã, moça? Ah, estou falando para minha filha. Ah, sim, desculpa, né? Então, é necessário, é obrigatório ter o vocativo na frase. Então, o vocativo é justamente a quem está chamando. Terceira regra. Separar elementos enumerados. Eu tinha explicado na aula da semana passada, naquele Tira Dúvidas, o seguinte, eu falei bem assim, ó. Eu usei como exemplo. Francine foi à feira e comprou manga, melancia e banana. Pronto, são elementos enumerados, né? Manga, vírgula, melancia, vírgula, banana. Nós estamos enumerando esses elementos, que no caso fazem parte do mesmo contexto, que é o quê? Frutas. Aí no exemplo aqui a gente trouxe o nome de pessoas, né? Nós estamos enumerando as pessoas que chegaram, né? Que chegaram rápido. Quem foram as pessoas que chegaram rápido? Foi Marcos, Clara, João e Luiz. Eles chegaram logo, então está sendo enumerado as pessoas que chegaram logo. Então, por isso, a vírgula é utilizada para separar esses elementos enumerados. Porque não poderia falar Marcos, Clara, João e Luiz. Chegaram logo. Não, tem que ter o uso da vírgula. Marcos, Clara, João e Luiz chegaram logo. É necessário justamente para ter essa pausa de entonação. Porque vai ficar parecendo que é o nome de uma pessoa só. Como é seu nome? Ah, meu nome é Marcos, Clara, João, Luiz. Marcos, Clara, João. Entende? Então, para mostrar que são pessoas diferentes, né? É preciso ter essa vírgula justamente para enumerar. Quarto, para separar o nome do lugar nas datas. Muito bom, facinho. Aí tem como exemplo aqui Curitiba, vírgula, 25 de dezembro de 2003. Curitiba é o nome do lugar. Assim como foi Curitiba, podia ser São Paulo, podia ser Porções, podia ser Barra do Choça, Tapetinga, né? Independentemente do nome do lugar. Sendo um lugar, uma região, um estado, né, uma capital, Salvador, 25 de dezembro de 2003, é necessário, é obrigatório que haja essa vírgula para separar o nome do lugar das datas. E quinta e última regra, que é para separar as conjunções coordenativas deslocadas. Né? O que são conjunções coordenativas? Se você for observar no conteúdo de conjunções, um dia, gente, não agora, porque nós estamos tratando de vírgula, né? E a gente não pode abrir muito parênteses trazendo para vocês aqui sobre vários conteúdos, porque bagunça o nosso pensamento, a gente não consegue entender nenhum nem outro. Então, a gente, né, didaticamente, a gente traz um conteúdo, depois a gente traz outro conteúdo para vocês irem assimilando aos pouquinhos. Mas se vocês forem observar, né, no conteúdo das conjunções, as conjunções já são pré-determinadas. Né? Tem um quadro que mostra para vocês, se vocês forem procurar em gramática, né, ou na internet, vocês vão ver que há conjunções. Quais são as conjunções, né? Então, por exemplo, quais são as conjunções coordenativas? Quais são elas? As conjunções coordenativas são aquelas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. São essas as conjunções coordenativas. Ah, professora, e o que elas fazem? As conjunções coordenativas são essas palavrinhas que ligam duas orações com a mesma função. Então, no caso aqui, ó, vamos observar aqui, ó, nessa 5.1. Não queremos, vírgula, entretanto, vírgula, que ele sofra. E tem a 5.2. Sabemos, vírgula, portanto, vírgula, das suas dificuldades. Aqui, ó, não são termos intercalados.
ele tem função de aposto? Tem. Ele tem a funçãozinha de aposto. Por que ele tem função de aposto? Porque se a gente tirar ele da frase, não vai fazer diferença. Só que o nome dele é conjunções coordenativas. Entende? Pode ver, ele também veio entre duas vírgulas. As conjunções coordenativas também precisam vir entre duas vírgulas. E eles estão aí, na verdade, para unir essa parte de não queremos com que ele sofra. Sabemos das suas dificuldades. Ele está unindo esses dois contextos de frase. Agora é o caso. Se a gente tira ele da frase, não tem problema nenhum. A frase continua tendo sentido também, ó. Vamos ler as duas frases sem as conjunções, ó. Não queremos que ele sofra. Deu para entender? Deu. Segunda frase. Sabemos das suas dificuldades. Tiramos também a conjunção portanto. Deu para entender? Deu. Né? Também é um termo acessório, mas ele precisa também vir, quando ele aparece, né, ele precisa vir também entre as duas vírgulas. Gente, cansei. Dúvida em relação a esse uso da vírgula aí, meu povo? Eu acho que não, né? Dá para a gente continuar. Quem tiver dúvida, vai anotando, porque quando tiver plantão, tira dúvida. Vocês vão mandando para a gente, vai passando esse feedback, porque aí a gente vai montando as aulas em cima das dúvidas de vocês, porque é isso que é importante, é ninguém ficar com dúvida. Dúvida, eu já falei que dúvida é um bicho que aparece quando você está só. Você está assistindo a aula, você não sente dúvida, porque você entende praticamente tudo. É normal você entender tudo durante a aula. Só que quando você está sozinho e vai praticar numa atividade sozinha, você sente a dúvida aparece. Então, quando ela aparecer, você anota ela e traz para a gente poder explicar. Ela nunca aparece durante a aula. Vamos continuar aqui. Quando é que a gente nunca vai usar a vírgula? Nunca use a vírgula. É errado. Quando você coloca vírgula nessas situações aqui, é porque está errado, não pode. De novo, lá em cima tem a legenda que eu coloquei, sujeito de verde, o predicado de vermelho, o verbo de azul, o complemento de um rosa pink, e orações substantivas. As orações substantivas são diferentes das orações das conjunções coordenativas. Ela tem um conteúdo chamado oração subordinada e oração coordenada. Depois a gente vai trabalhar sobre esses dois assuntos, que é bem gostosinho também de trabalhar. Vamos lá. Quando é que a gente nunca vai usar a vírgula nesses contextos? Porque se usar, tá errado. São 3 regras, menor, graças a Deus, não são tantas regras, são só 3, mas que a gente precisa ficar atento para a gente não usar a vírgula nesses contextos, porque se usar, está errado. Primeiro é para separar o sujeito e o predicado. A gente não usa a vírgula para separar o sujeito do predicado. Aí tem aqui como exemplo, nós queríamos ir ao cinema. Nós é o sujeito da frase. E queríamos ir ao cinema é o predicado. Então, no caso, não precisa haver vírgula entre nós e entre queríamos ir ao cinema. Não precisa. Não se separa o sujeito do predicado. Nessa primeira frase aqui, a gente vê que esse sujeito está na primeira pessoa do plural. Mas no segundo exemplo, a gente já traz nomes de pessoas. Né? A gente já traz também no plural. A gente especifica quem, por exemplo, seriam nós, vamos supor, né? Carlos, João e Tomé. Carlos, João e Tomé são o sujeito, eles são o sujeito da frase. E foram ao cinema já é a parte do predicado. Então, nós separamos apenas o nome de Carlos e de João. Por que a gente separou? Para não ficar parecendo que é o nome de uma pessoa só, Carlos João. Vai pensar que é o nome composto da pessoa, aí é um cara só com o nome Carlos João. Não. Aqui são 2 pessoas específicas. Carlos é uma pessoa, João é outra pessoa. Por isso, no caso, precisou da vírgula para a gente separar. Lembra que falou aqui, ó? Cadê Jesus? Quando se usa a vírgula, aqui, ó. Na terceira regra, para separar elementos enumerados. Então, no caso aqui, nesse primeiro exemplo, nesse segundo exemplo que nós trouxemos em relação a nunca se usar a vírgula, justamente se encaixa nessa regra. Por que no caso aqui houve a vírgula? Houve a vírgula porque nós estamos separando elementos que foram enumerados. Carlos é uma pessoa, João é outra pessoa. Se não houvesse a vírgula, vocês iriam pensar que é um nome composto, Carlos João, tipo Maria Eduarda. Mas tendo a vírgula, você sabe que Carlos é uma pessoa, João é outra e Tomé é outra. E eles foram ao cinema. Então, não precisa haver a vírgula entre o Tomé e entre o foram, porque, no caso, vocês estariam separando o sujeito, no geral, no específico geral, do predicado, que foram ao cinema. Segunda regra, que não se usa vírgula. É para separar o verbo do seu complemento.
Assim como nós não usamos vírgula para separar o sujeito do predicado, a gente também não usa a vírgula para separar o verbo do complemento. Aí eu trouxe aqui como exemplo para vocês, ó, pedimos que viajasse domingo. Pedimos, no caso, é o predicado, porque o sujeito aqui está oculto. Então, assim, pedimos, né, é a parte do predicado, e o predicado é formado de quê? Eu já tinha falado isso de quando se usa vírgula. O predicado é formado do verbo mais o complemento. Quem é o verbo da frase pedimos que viajasse domingo? Quem é o verbo? Pedimos. E qual é o complemento? Que viajasse domingo. Porque quem pede, pede algo. Pediu o quê? Que viajasse domingo. Então, que viajasse domingo está complementando, está respondendo a pergunta, né, de pedimos. Então, no caso, também não precisa utilizar vírgula para separar o verbo do seu complemento, porque geralmente as pessoas colocam a vírgula bem aqui, ó, depois do pedimos. Depois do pedimos e antes do quê? Pedimos, vírgula, que viajasse domingo. Tá errado, não precisa dessa frase. Vamos só para assim, deixa eu ver se a gente tem tempo. A gente tem tempo. Só para não ficar dúvida aqui, ó, nessa frasezinha aqui, ó, nós queríamos ir ao cinema, nós mostramos que tem um sujeito e tem um predicado. E esse predicado também é formado do verbo, mas complemento. Qual é o verbo na frase queríamos ir ao cinema? O verbo é queríamos. E o complemento é ir ao cinema. Porque quem quer algo. Quer o quê? Ir ao cinema. Então, também não precisaria haver vírgula separando queríamos de ir ao cinema. No segundo exemplo aqui, ó, Carlos, João e Tomé, também tem essa mesma estrutura. Ali é o sujeito, né? E tem a parte do predicado. O predicado é formado novamente de quê? Do verbo mais o complemento. Quem é o verbo de foram ao cinema? Foram. E qual é o complemento? Cinema. Porque quem vai a algum lugar. Foi aonde? Foi ao cinema, né? Então, no caso, está respondendo justamente a minha pergunta do verbo de ir, né? Foi. Então, novamente, não precisa colocar vírgula separando o verbo do complemento. Espero que vocês tenham entendido, porque isso é muito simples. Mas eu sei também que explicar o conteúdo por si só, a gente entende, mas não é grande coisa. O importante mesmo é a gente praticar. A gente tem que começar a praticar isso para facilitar a situação. Daqui a pouco a gente vai para a parte prática, onde eu trouxe aqui 3 questõezinhas bonitinhas, como o Tia Fran sempre faz, para a gente trabalhar, para ver se realmente todo mundo entendeu e trabalhar um pouquinho mais essa questão da vírgula. E terceiro uso, que não se usa vírgula, terceira regra, na verdade, a gente não usa vírgula para separar orações substantivas. Nós não usamos. O que é uma oração substantiva? Uma oração substantiva, na verdade, ela vem da oração subordinada substantiva. Apenas ela tem como núcleo dela um substantivo. A estrutura que é criada em relação, em torno da frase, é em torno de um substantivo. Por isso que ela é uma oração substantiva, porque um substantivo que é o principal. A frase foi criada em torno dele. Ele é o centro da frase. Então, olha só. Na oração substantiva. É interessante, sabe por quê? Geralmente a oração substantiva ela tem uma demarcação que torna fácil. Como é que fala, Jesus? De você enxergar que ela é uma oração substantiva. Primeiro é que os verbos geralmente são impessoais. Convém e esperamos são verbos impessoais. Se você for olhar assim, lista de verbos impessoais, vocês vão ver que convém e esperamos são verbos impessoais. E a segunda marcação que a gente encontra, que é uma oração substantiva, é o uso do que. Então, olha só. Convém que, pode ver que eu grifei do que. Só nesse último exemplo aqui que eu não grifei o que, mas o que também tinha que estar gravado aqui, grifado aqui de roxo, ó. Que você chegue no horário. Muda aqui para mim, Gabriel, por favor. Aproveita você tá aqui. Vai no slide aí do nunca usa vírgula. É o outro, é o de baixo. Isso aqui. Isso. Agora bota de roxo aí o que no último exemplo. Ignora esse negócio aí. Bota esse que aí. Bota ele roxo. O que? Tá vendo o que? Isso. Bota ele roxinho para ver se vai aparecer aqui pra gente. Isso. Deixa eu ver se vai aparecer roxinho. Aqui no ar, ali no ar. Isso. Bota o roxo. Aê! Deixa eu ver.
Eu não tô conseguindo ver aqui, não. Ai, não apareceu para mim que ficou roxo, não, ó. Que triste. Mas, enfim, vocês entenderam que a oração substantiva, ela começa do que em diante. Que você chegue no horário, e na segunda frase é que nos dê notícias imediatamente. Então, essas são as orações substantivas da frase. Então, não precisa colocar vírgula aí, ó, convém vírgula, que você chegue no horário. Não precisa, porque no caso é uma oração substantiva. E também no outro exemplo, esperamos que nos dê notícias imediatamente. Não precisa ter uma vírgula entre esperamos que ou depois do que, não precisa ter uma vírgula aí. Vamos praticar. Vamos para a parte mais esperada da aula. Vamos começar. Primeira questão. Deixa eu pegar meu materialzinho aqui. Que eu faço minhas anotações, que às vezes eu posso esquecer e Tia Fran não quer esquecer de trazer informação nenhuma para vocês, porque eu acho não é a intenção. Vocês sabem que o nosso diferencial é que a gente mostra a alternativa correta e ainda explica quais são as alternativas, por que são erradas. Vamos lá. A pergunta é o seguinte. Ao homem, vírgula, deu-lhe Deus a sensibilidade para amar o bem. Essa é a frase que nós vamos analisar. Ao homem, vírgula, deu-lhe Deus a sensibilidade para amar o bem. Aí o enunciado da questão pergunta, né? Empregou-se a vírgula para... Agora a gente vai analisar alternativa por alternativa. Letra A, pôr em destaque uma expressão. Olha só, será que é essa questão? Para pôr em destaque uma expressão. Ao homem deu-lhe Deus a sensibilidade para amar o bem. Será que ele está tentando colocar nessa construção dessa frase aí, né, dessa vírgula, essa vírgula colocada entre homem ao homem, né, e deu-lhe? Será que a função dessa vírgula é pôr em destaque uma expressão? Não. Por quê? Porque para uma expressão ser posta em destaque, ela deveria vir entre vírgulas, ou seja, ela teria a função, né, daquele apostozinho. Teriam duas vírgulas, né? Ela teria que vir entre vírgulas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Deu Deus, vírgula, ao homem, vírgula, a sensibilidade de amar o bem. Então, no caso, ao homem, ele teria que vir entre as duas vírgulas. Deu-lhe Deus, vírgula, ao homem, vírgula, a sensibilidade para amar o bem. Ele teria que vir entre essas duas vírgulas para ser colocada em destaque. E não é esse o contexto que a gente vê somente uma vírgula. Então, ele não está posto em destaque. Letra B. Então, a letra A a gente já sabe que não é. Letra B. Separar uma expressão na ordem inversa. Realmente, a construção dessa frase aí, ela está numa ordem inversa. Realmente. Porque a gente vê que o sujeito da frase é Deus. Deus foi quem deu a sensibilidade ao homem para amar o bem. Então, ele é o sujeito. Só que assim, ele não tá, o sujeito não veio naquela posição inicial, no iniciozinho ali, ó. Pelo contrário, o início veio ao homem. E ao homem ele não tem função de sujeito, ele tem função de predicado. Entende? Então, assim, realmente tá uma expressão na ordem inversa, só que não está separando uma expressão na ordem inversa. Essa vírgula não está na função de separar uma ordem, né, a ordem inversa, porque uma ordem, a construção de uma frase tendo a ordem inversa é normal, é comum, né? O que é essa ordem inversa? Repita, é quando o sujeito não vem na posição inicial, ele veio no meio da frase ou ele veio no final da frase. Isso que é uma ordem inversa. E realmente a frase está na ordem inversa, mas ele não tem essa função de separar. Então, letra B também não é. Letra C. Realçar um objeto indireto pleonástico. Pode ser que seja, vamos analisar. O que é um objeto indireto? O objeto indireto é quando no complemento, lembra que eu expliquei que o predicado é formado do verbo mais o complemento? Lembram que eu falei isso? Então, o complemento, ele precisa ter uma preposição. Quais são as preposições? Um dia a gente vai trabalhar isso ainda, a gente vai trazer para vocês quais são as listinhas das preposições. Preposições são de, em, sob, são preposições. Mas no caso aqui, se a gente for olhar, não tem uma preposição nesse texto. Não tem.
Só que tem algo que demarca que ainda assim é um objeto indireto, porque essa palavrinha, ela está substituindo o pronome. Meu cabelo aqui. Ela está substituindo essa preposição, né? E quem é essa palavrinha que está substituindo a preposição e está substituindo e executando a função de preposição na frase? É o li, que é um pronome oblíquo. Olha, então a gente consegue encontrar um objeto indireto nessa frase? Sim. Deu-lhe. E pleonástico. O que é um pleonasmo? Pleonasmo é uma redundância. Porque se a gente for observar, vamos construir a frase como ela deveria ser construída, né? Eu digo em sentido figurado, né? Como é que deveria ser construída essa frase? Deus deu-lhe ao homem a sensibilidade para amar o bem. Deus, que no caso é o sujeito, ó, presta atenção, nós colocamos nas mudanças, tiramos a ordem inversa, colocamos na ordem direta, em que está sujeito predicado, né? E o sujeito Deus. Deus deu-lhe, o li ainda continua. Deu-lhe a sensibilidade, deu-lhe ao homem a sensibilidade para amar o próximo. Ficou redundante, porque esse li já se refere ao homem. Então, no caso, não precisaria ter esse ao homem. Deus deu-lhe a sensibilidade para amar o próximo, para amar o bem. Mas no caso aqui, a frase ficou: Deus deu-lhe ao homem. Então, ficou redundante, ficou assim, não precisava desse homem aí por causa do li. A não ser que tirasse o li e ficasse Deus deu ao homem, aí sim. Porque no caso, nessa frase, não cabe nem o li e ao homem juntos, não pode. Tem só um ou outro. Ou li, Deus deu-lhe, ou então ao homem. Deus deu ao homem, entendeu? Então, no caso, é ou um ou outro. Tem que escolher. Porque com os dois, a construção ficaria pleonástica. Por isso que, no caso, essa vírgula veio. Justamente a vírgula veio para realçar, né, que há um objeto indireto, ou seja, há esse li que tem função de objeto indireto, mas que ainda assim a frase é redundante, é pleonástica. Então, no caso, é essa resposta, a letra C, é a que mais se encaixa. Vamos analisar a D e a letra E. Não é porque a gente encontrou a resposta com a letra C que a gente não vai olhar as outras alternativas. Aí tem letra D. Continuando, né? Letra D. É separar um aposto. No caso aqui, nós vimos naquele slide, lá no iniciozinho, em relação ao parágrafo, em relação a como se usa vírgula e como não se usa vírgula, nós vimos que o aposto ele tem a função de ser acessório, de trazer uma informação extra sobre alguma uma informação acessória, informação extra, né, sobre o sujeito da frase. Então, no caso aqui, nós não conseguimos encontrar, e outra, o aposto ele precisa vir entre duas vírgulas, tem essa regrinha ainda, né? Lembra que o aposto ele precisa vir entre duas regras, e aqui nós não vemos né, a utilização de duas vírgulas, muito pelo contrário, a gente vê a utilização de uma vírgula. E a letra D, que no caso é dar ênfase a uma circunstância. Olha, a circunstância, na verdade, é um fator que depende da condição. Depende da condição do tempo, do lugar, do modo. E aqui a gente não vê que há um modo de circunstância, a gente não vê, né? Um modo de condição. A gente vê, na verdade, que é letra C mesmo, né? Que no caso é realçar um objeto indireto, sendo que há também a pleonasma nessa frase, que no caso seja a redundância. Foi. Próxima questão. Na tirinha abaixo, deixa eu ver o que está escrito aqui. Deixa eu mudar mesmo, só para eu ver como é que eu enunciar da questão aqui. Tirar meu rosto aí. Na tirinha abaixo, o humor foi construído com base em dois tipos diferentes de texto. Quais são esses dois tipos diferentes de texto, gente? A gente já tinha visto isso na última aula, você lembra, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é justamente aquilo que está dentro do balãozinho, e a linguagem não verbal é a imagem que a gente consegue ver e fazer toda a interpretação. Aproveitando características individuais de cada um dos personagens. Sobre a pontuação empregada pelo autor, é correto afirmar que... Aí vamos lá. No primeiro quadrinho, a gente vê Cascão deitado e a mãe lendo uma história para eles, né? Para ele. Era uma vez 3 porquinhos que viviam 3 pontinhos, né? Que é reticências. É interessante, porque a mãe de Cascão está contando a história de porquinhos.
E tem aquela intertextualidade, né? Que Cascão não gosta de tomar banho, logo é um porquinho, né? Aí tem o segundo quadrinho. É a mãe de Mônica, Mônica deitada na cama, e a mãe lendo. E Chapeuzinho Vermelho disse: para que esse nariz tão grande, no caso, né? Acho que faz relação também ao coelhinho dela, né? Por ter orelhas longas e não gosta ela não gosta que fala que ele tem orelhas tão longas e também não gosta que fala que ela tem dentes grandes, né? Que tem esse contexto. Então, por isso que a mãe nem terminou tão grandes, né? Acho que porque ela lembrou que Cebolinha faz essa resenha, essa chacota dela. E no último quadrinho a gente vê Magali deitada com a linguinha assim, né? De fome, assim, esfomeada a bichinha aí, e a mãezinha dela lendo para ela também uma historinha, né? Que a historinha que na verdade não é uma historinha, é um texto injuntivo. Por que é um texto injuntivo, meu povo? A gente também viu isso nas últimas aulas. Que é um texto que é para ler uma instrução, pode ser uma receita de um bolo, pode ser aquele, como é que eu falei? Edital, manual de celular e etc, etc. Aí a mãe lê, né? E então adicionaram-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos. E pronto. Então, se a gente for observar na construção dos 3 textos, dos 3 quadrinhos, a gente vê que tem reticências nos 3. Aí vamos ler agora as alternativas. Nos 3 quadrinhos, as reticências servem para indicar uma breve interrupção do pensamento das mães dos personagens. Na verdade, não significa uma breve. Tô rindo de nervoso. Na verdade, não significa que é uma breve interrupção do pensamento das mães do personagem. Não, apenas mostra que, na verdade, há uma continuação, mas não foi continuado aí porque seria um caso longo, né? E não precisaria, porque só o pouquinho que colocou já deu para a gente entender muito bem, interpretar muito bem qual é a graça do quadrinho. Aí tem a letra B. No primeiro quadrinho, a vírgula separa 2 orações coordenadas sindéticas. Orações coordenadas sindéticas são orações que têm em suas construções conjunções. E ele fala o quê? No primeiro quadrinho, né? Era uma vez 3 porquinhos que, no caso aqui, realmente é uma oração coordenada, né? São 2 orações realmente, porque era uma vez, e viviam, são 2 verbos, então são 2 orações, realmente. Só que no caso elas não são sindéticas, porque no caso não tem conjunção. Ela não é sindética porque ela tem conjunção, porque não tem conjunção. Deixa eu ver, para ser sindética ela teria que ter conjunção, mas como não tem conjunção, não é sindética. Ela é assindética, na verdade. Então, a letra B também não é. Letra C. No segundo quadrinho, os 2 pontos introduzem a fala da personagem Mônica. Os 2 pontos introduzem... Cadê os 2 pontos? Não, quem está falando é quem? A mãe, né? A mãe ainda continua falando, não é Mônica. Não houve a introdução da fala da personagem Mônica. E sim a continuação da fala da mãe. Letra D. No terceiro quadrinho, as reticências sugerem, respectivamente, uma leitura em andamento, né? Ou seja, iniciou com reticência. Então, já havia uma leitura antes, sim, e uma leitura em andamento, ou seja, a leitura que ela continua lendo, né? Aquela parte em que ela continua lendo, essa partezinha que a gente está enxergando aí. Então, adicionaram-se 2 colheres de açúcar mascavo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a continuidade dela por parte da mãe de Magali. Sim. Nessa última quadrinho, há 2 reticências. Uma justamente para mostrar que houve, né, uma leitura anteriormente e tem da continuação, mas aí não terminou. Essa mãe de Magali não terminou de ler a receita para Magali, nem para a gente, né, na verdade, né? Não terminou. Por quê? Porque o autor percebeu que só esse trechinho que ele colocou seria necessário para que nós entendêssemos a graça do quadrinho. Então, essa que é a resposta certa, é a letra D. E letra E, a gente analisa a letra E. No terceiro quadrinho, é descabido o uso de reticências para finalizar a fala. Seria adequado o emprego do ponto final? Não, porque, na verdade, esse seria ponto final se a receita que a mãe de Magali tivesse lendo tivesse realmente acabado. Ela leu tudo e acabou, e realmente seria o ponto final. Mas não. Pelo jeito aí do que ela está lendo aí para
para Magali, ainda tem a forma de fazer, né? Tem uns procedimentos passo a passo, porque ali tem uns procedimentos passo a passo, misture não sei o que, bote para assar, né? Então, mostra que ainda é uma leitura em andamento, ou seja, ela não terminou. Então, por isso, a resposta certa é a letra D. E, por último, julgue os itens a seguir, relativos às ideias e às estruturas do texto abaixo. Aí a pergunta é: a eliminação da expressão nesse sentido da linha 10 e linha 11 e das vírgulas que isolam essa expressão prejudica a correção gramatical do período. Tá certa ou tá errada essa afirmação? Vocês acham que a eliminação da expressão nesse sentido e da vírgula, tanto do termo nesse sentido quanto das vírgulas que estão entre elas, isolam essa expressão prejudica a correção gramatical do período? Vamos ler o texto para a gente ver se realmente prejudica ou não. A concorrência das telenovelas foi arrasadora para o público do cinema em geral, não importando sua nacionalidade e sua janela de exibição. Para os filmes brasileiros, contudo, o efeito dessa concorrência foi agravado pelo fato de a telenovela propiciar experiência audiovisual com grande afinidade temática e dramática. Para a vasta maioria do público brasileiro, a televisão praticamente satura, ou seja, supre quase integralmente a demanda por experiências cognitivas e afetivas audiovisuais sobre sua realidade imediata ou circundante. É surpreendente, vírgula, nesse sentido, vírgula, a capacidade do público brasileiro de consumir 2 ou 3 horas diárias de temas culturais eminentemente nacionais. Pronto. Esse é o texto. E ele fala sobre a expressão nesse sentido. Então, vamos tirar, porque ele fala a eliminação dessa expressão. Vamos ver se a gente, eliminando essa expressão, se vai prejudicar o nosso entendimento em relação ao texto ou não. Vamos lá. É surpreendente, aí vamos excluir desse sentido. É surpreendente a capacidade do público brasileiro de consumir 2 ou 3 horas diárias de temas culturais eminentemente nacionais. E aí, vocês conseguiram entender? A frase continuou com sentido ou perdeu o sentido para vocês só porque a gente tirou nesse sentido e as 2 vírgulas que estavam isolando esse termo? Qual a opinião de vocês? Ó, é surpreendente a capacidade do público brasileiro de consumir 2 ou 3 horas diárias de temas culturais eminentemente nacionais. E aí, deu para entender? Sim ou não? Deu para entender, sim. Então, no caso aí, como dá para entender, a eliminação desse sentido, a pergunta é, a eliminação da expressão nesse sentido e das vírgulas que isolam a expressão prejudica a correção gramatical. Prejudicou? Não. Então, está o quê? Errado. Essa questão está errada, porque não prejudica, ela continua normalmente, nós continuamos a entender todo o contexto do texto, não é porque tirou esse trechozinho pequeno que a gente não vai entender. Então, não prejudicou de certa forma, né? Então, por isso está errado. Vamos respirar, vamos agora acalmar um pouquinho. Né? Nós terminamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Quem não entendeu, novamente eu afirmo, reafirmo. Anotem as dúvidas para que nós possamos tirá-las. Tá? Em outro momento a gente vai tirar todas as dúvidas. E se sentir qualquer coisa, assistam de novo a aula, assistam a aula da Protalita, assistam novamente a minha aula, né? Façam as anotações, tá tudo certo, tá bom? Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.